Como eu falei para você, de repente, você tem pessoas que na sua casa que você pode dizer assim, não, pastor, são maus, viu? Olha, traficam, bandidagem, faz tudo que não presta, mexe com o que não deve, mas são meus parentes, eu amo eles, né? Então busca por eles. Mas também aqueles que você sabe que não fazem mal para os outros assim, mas ainda buscam ídolos, buscam espíritos, estão fazendo mal para si mesmos, né? Então ora por eles também, para que eles se convertam. Agora, qual é a maneira de você orar por eles? Melhor maneira é orar com fé. Fala, orar com fé. A oração que você faz com fé determina a sua vitória. Se você ora de qualquer maneira, ora pensando na vida dos outros, ora pensando no que os outros têm, ora vamos dizer, se contaminando com o mundo, a tua fé vai lá embaixo. A oração sua é para nada. Mas se a sua oração for feita com fé, você vai ver resultado como o resultado teve Noé. E isso é bíblico? Tanto é que eu vou te mostrar. Pega a sua Bíblia, vai lá para o Evangelho de João, por favor. Onde nós já marcamos aí, né? Evangelho não, me perdoe. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Pronto? Já? Amém, pessoal? Pronto? Muito bem. Você vê, né? Agora há pouco eu estava falando para você a respeito de quando você olha para a vida daquele que faz tudo errado e parece que para ele vai tudo bem, né? Puxa, quantas pessoas que eu já atendi aqui na igreja, a pessoa fala que tem tudo na vida, mas aí está infeliz, não tem paz, está com uma pessoa com câncer na família, cheio de problema. Mas quando você vê aquela pessoa que serve a Deus de verdade, e porque busca a Deus, tem tudo de bom nessa vida também. Como eu falei para você, né? Não é pecado você ter carrões no plural, hein? Não é singular, não. Carrões. Não é pecado você poder ir para a praia todo dia. Se você não tem que ir para todo dia, você tem que ir, né? Voltar no... Mas assim, é modo de falar. Não tem importância você ficar lá. Não tem importância você fazer churrasco. Isso é bom. Quando você tem o poder de desfrutar disso, quando Deus te dá e quando você serve a Deus. Isso vem como consequência, né? Então não há problema em você ser abençoado assim, tá bom? Quero reforçar isso. Você não pensar que o pastor está pregando miséria, não é nada disso não, é prosperidade mesmo que Deus quer, mas do jeito de Deus, tá ok? Quando você está reto diante de Deus, você desfruta das coisas boas da vida com uma paz tão grande, com uma alegria tão grande, né? Que é bom demais, sabe? Agora, aquele que desfruta das coisas dessa vida, servindo ao diabo, paga um preço alto, tá? Leia para você ver se a pessoa que faz o que é reto aos olhos de Deus, ou seja, faz como Noé, é justo e íntegro, recebe ou não recebe. Capítulo 3, versículo de número 21. Olha o que está escrito. Amados, se o coração não nos, o que? Acusar, temos o que diante de Deus? Confiança diante de Deus. Olha para cá. Já lemos esse versículo várias vezes, né? Amados, olha para começar, olha como Deus fala com a gente, amados, né? Ele não chama, malditos, seus besta quadrada, não é sem educação, ele é educado, né? Carinhoso pai, né? Amados, ele sabe de todas as nossas falhas, continua chamando de amados, para você ver o Deus que quer salvar a tua família. Amados, é o alerta. Se o nosso coração, quando ele fala coração, se o coração não nos acusar, se o nosso coração não nos acusar, quer dizer, se o nosso coração não condenar, se não tiver nada que acuse a tua consciência, você quiser chamar de consciência, mas o certo é coração, quer dizer o espírito humano, se o nosso coração não nos acusar, temos o que diante de Deus? Fé. Tudo que você recebe de Deus, você recebe pela fé. Então para receber de Deus tem que ter o que diante dele? Fé. Aqui o João usa a palavra confiança, tá ok? Confiança, fala confiança. Confiança quer dizer o quê? Fé. Amado, se o nosso coração não nos acusar, temos fé diante de Deus. Por que que uma pessoa que, quando é de Cristo, quando ela vive no erro, ou contaminada pelo mundo, pelos de fora, ou contaminada pelos de dentro, porque às vezes você fica indignado com as pessoas, e isso traz para você amargura, traz para você ressentimento, e você fica amargo, isso é pecado,
tá? Não haja no vosso coração nenhuma raiz de amargura. Não haja. Mandamento de Deus, filho. Se está amarguinho com alguém aí, você está se prejudicando. Se houver entre você essas coisas, sabe o que acontece? O teu espírito que nasceu de novo, que quando uma pessoa nasce de novo, não é a carne que nasce de novo, é o coração, é o espírito, nosso eu verdadeiro. Porque você é filho de Deus agora, aquilo não te deixa em paz. Quando você erra, você não fica em paz. O crente de verdade, quando ele erra, ele não fica em paz. Pode ser pequeno, pode ser grande, ele não fica em paz. Fica alguma coisa ali corroendo. Eu errei. Às vezes a pessoa nem quer admitir. Não, estava certo, mas não estava. Tanto é que não fica em paz. Quando uma pessoa ela erra, aquilo fica como se fosse, vamos dizer, uma pedra no canal da urina, da bexiga de uma pessoa que tem pedra no rim. Entope. Não deixa o líquido sair. Dá dor, dá cólica, você rola. É igual ou pior do que uma dor de parto. Mesma coisa na alma. Quando você tem alguma coisa errada, que você não se limpou dela, não se livrou dela, não se acertou com Deus ainda, aquilo fica como uma coisa entupindo o canal da fé. Consequência, você ora, não tem resposta. Você clama a Deus, não vem resposta. Você faz voto, não tem resposta. Você ajoelha, Deus, o que está acontecendo? Nem tem resposta para você. Por quê? Porque a fé está impedida. A fé tem fé, mas ela está impedida. Ela não consegue avançar. Imagina um caminhão no morro, que o motorista coloca aquele calço, né, aquele toquinho debaixo da roda, um toquinho daquele ali perto de um caminhão, uma jamanta, né, um toquinho daquele lá impede o caminhão de... Né? Pois é, um toquinho daquele. Quer dizer, um errinho de nada impede uma bênção enorme de acontecer na sua vida. Por isso que ele fala, amados, olha como Deus trata, amados, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança, fé diante de Deus. E se você tiver essa fé diante de Deus, olha o que ele fala. Versículo 22. E aquilo que o que, gente? Aquilo que pedimos. Olha para cá. Não leia o versículo ainda não. Você já sabe de cor, né? Não precisa ler, mas vamos terminar já. Aquilo que pedimos. O que você vai pedir para Deus hoje? É a mesma, aquilo que pedimos, você vai pedir hoje. Você vai pedir o quê? Cura, libertação, casamento abençoado, transformação familiar, conversão da família. Você vai pedir a cura de um parente que está internado doente com uma doença grave. Você vai pedir a libertação de um parente que está no sanatório. Você vai pedir a libertação de um parente que tem um problema mental. Você vai pedir a prosperidade para o teu marido, para a tua esposa, para Deus abrir as portas da prosperidade. O que você vai pedir para Deus? Eu não sei. Mas aquilo que você pedir, tendo fé diante de Deus, leia de novo. 22. E aquilo que pedimos, o quê? Dele recebemos. Quem é dele? Dele quer dizer de Deus, né? Recebemos de Deus, olha para cá. O que está dizendo aí? Olha para cá, por favor, olha. Aquilo que nós pedimos, dele recebemos. Quer dizer, recebemos dele, de Deus. Quem é que vai dar para você? É Deus. Porque você tem confiança diante dele. E por que você tem confiança diante dele? Leia de novo. 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele, de Deus, o que lhe é agradável. Fazemos o que é reto diante dos seus olhos. Ele está dizendo assim, ó, tudo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante de quem? De Deus, aquilo que lhe agrada. Noé fazia o que agradava a Deus. Ele não fazia o que agradava ao diabo nem aos homens. Ele fazia o que agradava a Deus, mesmo que todo mundo fosse diferente dele. O problema do crente muitas vezes é que tem vergonha de ser diferente. Ele tem vergonha de falar o nome de Jesus, ele tem vergonha de falar que não bebe mais, ele tem vergonha de falar que é dizimista, ele tem vergonha de falar que vem na igreja. Muitas vezes acontece, eu sei que a maioria não é assim, né? Mas essa pessoa ainda vive nessa vergonha, nessa timidez, né? Cuidado com a timidez, viu? Timidez pode roubar tuas bênçãos aí, tá? Então assuma a sua posição.
Às vezes a pessoa tem medo de ser criticada, porque você não se envolve mais com as coisas do mundo. As pessoas, às vezes da própria família, vão te criticar. Tem que pensar assim, a minha família eu amo muito, muito a minha família, mas eu amo muito mais a Deus. A minha família eu quero muito bem, quero que seja muito abençoada, e tem que querer mesmo, né? E faço o possível para ajudar. Mas quem morreu na cruz por mim foi meu Senhor Jesus. Quem me leva para o céu não é minha família, não são meus amigos, não é meu patrão, não são meus vizinhos. Quem me leva para o céu é o Senhor Jesus. Então eu tenho que agradar a Ele, fazer o que Ele aprova, o que Ele quer, mesmo que eu tenha que ser a única pessoa do mundo que faça isso. Por que Noé conseguiu salvar a sua família? Porque ele fazia o que era reto aos olhos de Deus, porque ele fazia o que era agradável aos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre as pessoas da sua época, todo mundo no caminho errado, e ele lá, o único certo. Agora, sabe por que ele levou a família para a arca? Não é porque ele mereceu, não é porque ele mereceu, tá vendo, pastor? Ele mereceu, porque afinal ele fez o que era certo. Não, é porque ele fez o que era certo, a fé dele continuou agindo. Se Noé tivesse mesmo feito a arca, mas duvidando de Deus, ele ia naufragar, ele ia afundar, ele ia se perder no dilúvio também. O que aconteceu? Porque Noé fazia o que agradava a Deus, a fé dele estava sempre em alta. Por isso que ele nunca parou de fazer a arca, nunca se deixou levar pela opinião dos amigos, nunca se deixou levar pelas fantasias do mundo. Não. Ele estava sempre olhando para Deus. E ele sabia que quando você está andando com Deus, Deus vê tudo o que você faz, claramente, diante dos outros, e as ocultas também. Se você pensa que você vive errado, escondido, achando que ninguém está vendo, tudo bem, por enquanto ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Às vezes a pessoa pega, ela vai assistir um filme pornográfico, escondidinho de noite, no computador, no cantinho dela lá, acessa lá. Pois é, você acha lindo, não? Pastor, mas ninguém sabe. Bom, como ninguém? Deus não é ninguém então, né? Deus sabe, o diabo que te inspirou sabe, né? E aí? Os anjos que Deus mandou para te proteger, junto com você lá, a hora que você liga aparece aquela cena, né? Os anjos fazem assim, né? Eles sabem o que você está vendo, mas imagina os anjos virar a cara para não ver, né? O que esse rapaz está fazendo da vida? Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, né? Pois é. E aí, assistiu, ninguém ficou sabendo. Cuidado que um dia o diabo faz você ser envergonhado, hein? Alguém vai ver. E aí, o que acontece? De manhã vai orar. Quando surge um problema vai orar. Vai conseguir resposta? Não. Por quê? Porque aquilo que ele fez estava errado. E aquilo que ele fez de errado impede a fé dele de alcançar a resposta. A fé não destrava, gente. O mecanismo é esse. Não deixa a sua fé emperrar, tira o que é errado da sua vida, faz o que é agradável aos olhos de Deus. E tão somente toma uma decisão hoje. Se você fizer o que é reto, aquilo que você pedir daqui a pouco em oração, você vai receber. Amém, pessoal? É o que a palavra de Deus fala. Fala assim comigo, olha. Aquilo que eu pedi de Deus, eu receberei, porque guardarei os seus mandamentos e farei diante dele o que lhe é agradável. Amém, pessoal?